Lucas 6, 46 a 49. Engraçado que nos evangelhos, em Mateus e Lucas conta essa história, e uma complementa a outra. Lucas, capítulo 6, a partir do 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo, colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que constrói uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e sua destruição foi completa. Então, nós estamos vendo aqui duas pessoas com o mesmo projeto, construir uma casa. Claro que Jesus não está contando essa parábola aqui para falar de alicerce de engenharia, porque a casa que ele está falando aqui é a casa espiritual, que é a nossa própria vida. Mas é engraçado que a primeira casa, pelo desenho, a gente percebeu que teve um esforço maior. Teve a ajuda do filho, e bater em pedra e cavar fundo. A gente sabe que os melhores tesouros estão sempre nos lugares mais profundos. Se nós ficarmos na superficialidade, nós não vamos encontrar nada, porque na superficialidade estão as coisas corriqueiras, que não são as preciosas. Preciosa, por causa da conferência, não, estou brincando. Então, você vê que quando Jesus fala assim, eu lhes mostrarei com o que se compara aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras. É claro que as palavras de Jesus estão desde Gênesis a Apocalipse. A gente tem que mergulhar nessa palavra para receber de Deus a ministração e a revelação daquilo que Ele quer para as nossas vidas. Mas não somente ouvi-las. Por isso que, às vezes, a gente fala assim, eu já fui ouvir a ministração no domingo, tem que ir lá na célula ouvir de novo aquela mesma palavra. Eu já ouvi, o pastor já explicou tão direitinho. Mas, na verdade, todas as vezes que nós repetimos algo, é aprendizado para ficar dentro do coração. Porque, na verdade, nós não podemos trabalhar com essa palavra somente na razão, entender na razão, achar que nós estamos, puxa vida, estou entendendo o que ele está falando aqui. Mas tem algo que se chama entrelinhas na Bíblia, que é o que vem da revelação de Deus para as nossas vidas. Sabe quando alguém fala uma frase e você sente no coração, parece que até a voz foi diferente porque você ouviu aqui dentro. Não foi só aqui na mente ou nos seus ouvidos, mas você ouviu no coração. Hoje, quando as meninas cantavam e a Nath mesmo ministrava, eu senti algo assim, ela falando para o meu coração, que Deus ele está tão interessado. Aliás, eu não peguei o versículo, se alguém anotou o versículo de Isaías que ela leu, que o Senhor cuida da gente, Ele é bom, né? Que versículo lindo. São pérolas que a gente recebe de Deus, porque a gente foi na profundidade da palavra. Então, vocês podem perceber que nós temos aí duas pessoas
que estão com o mesmo projeto, a mesma missão, construir uma casa. E vocês percebam que os dois tinham as mesmas provações, porque a chuva, a tempestade, vem para um e vem para o outro. Agora, as consequências é que a gente viu tão tristemente. Abram lá em Mateus, que nós vamos ler Mateus também, porque Mateus complementa. Mateus, capítulo 7, 24... de 24 a 27. Mateus 7, de 24 a 27. Ele diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente. Ele qualifica o homem, ele é prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. A gente vai falar um pouquinho sobre essa rocha, que a gente sabe que a rocha é Jesus. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que constrói a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. A gente sabe que nós fomos avisados por Jesus que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele não disse assim para deixar a gente só preocupada, não. Mas ele disse, mas tem de bom ânimo. Eu venci. E se ele está conosco e em nós, nós venceremos com ele também. Porque é ele que nos dá tanto a chuva quanto a tempestade, mas é ele que nos dá também os livramentos. É ele que nos sustenta na rocha, porque a nossa vida espiritual tem que estar sob a rocha. Nós temos que estar sobre a rocha, firmado ali. E a gente sabe que o alicerce de uma casa, ela é sempre bem feita, porque não adianta você decorar muito bem uma casa, colocar ali azulejos bonitinhos, mas se as fundações não foram bem feitas, não há estrutura que aguente. E fazendo a comparação com a nossa vida, nós sabemos que nós temos que olhar para as coisas do mundo da maneira que Deus quer nos ensinar pela palavra. Então, eu queria fazer uma comparação, né, porque os dois tiveram as mesmas circunstâncias. Tem um outro caso que são 12 espias que vão visitar uma terra. Engraçado que, quando eu estava meditando, 10 acharam que não dava para entrar na Terra Santa, em Canaã. Mas 2 acharam que dava. Se a gente for comparar, os 12, eles tinham o mesmo Deus e as mesmas promessas. Eles viram as mesmas coisas, só que a interpretação de cada um foi diferente. E aí a interpretação de que não dava certo contaminou até as outras pessoas. Assim é a nossa vida quando nós não estamos alicerçando a nossa casa na rocha. Nós deixamos vulneráveis as pessoas que são conosco. Vocês viram ali a família, né? Primeiro salvou a mãe com os 2 filhinhos, porque ela pegou na corda primeiro. Porque ele falou, não quero. E, às vezes, a gente ainda fica até mal criado, né?
porque a gente acha que deve fazer aquilo que a gente deseja, e não aquilo que Deus está nos mandando fazer. Porque nós temos que aprender a ouvir o que Deus fala conosco. E quando nós aprendemos a ouvir e fazer o que Deus fala, é que nós vamos ser fortalecidos e teremos as nossas raízes firmadas na palavra. Quando nós lemos aqui em Mateus 7, do 24 em diante, né? Ele falou, portanto, quem ouve essas palavras e as pratica. Que palavra? Se a gente voltar um pouquinho no 21, ele diz assim, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ele está falando, vocês nunca me conheceram? Não, ele está falando, eu não os conheci. Parece estranho falar que Jesus não ia nos conhecer. Mas como é que Jesus nos conhece? Quando nós nos tornamos filhos. E, na verdade, ele é o nosso irmão mais velho. Nós temos que crer que ele veio ao mundo, se esvaziou de toda a sua glória para morrer na cruz por nós. E quando nós cremos nessa verdade, nós passamos a ser filhos de criaturas feitas por Deus para filhos. A semana passada nós falamos a respeito de a segunda carta de Pedro, e que eu fiquei as férias tentando memorizar, né, que eu contei para vocês, mas ainda assim, hoje, a hora que eu estava meditando, me remeteu novamente lá em 2 Pedro, no verso 11 e 12. Segunda Pedro, estou em primeiro, por isso que eu não estava achando. Nos versos 11 e 12, eles disse assim, 10 e 11, desculpa, 10 e 11. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar. Aquele primeiro homem, ele estava se empenhando. Porque se a gente achar que as coisas são muito fáceis, a gente parece que não dá tanto valor. Mas se a gente se empenha em fazer, a gente vai ter uma gratificação maior daquilo que nós estamos fazendo. Empenhem-se mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Uma pedra no caminho pode ser pedra de tropeço, mas para nós que conhecemos essa pedra, ela é o nosso alicerce, é onde nós nos sustentamos. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero, e às vezes eu fico imaginando assim, naquele grande dia, quando a gente chegar lá no céu, e ele dizer assim, vinde bendito do meu Pai, para o descanso que está preparado para você. Nós estaremos preparados, entraremos nesse reino eterno já providos de toda a riqueza, poder que Deus tem nos dado? Será que é na maciota?
não é para que a gente fique achando que devemos fazer algo da nossa parte. Não, nós sabemos que tudo que nós recebemos é de Deus graciosamente, mas não banalize a palavra de Deus. Ela deve ser meditada, ela deve ser estudada, ela deve ser entronizada no coração. Porque a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Eu lembro que assim que eu conheci Jesus, eu tenho uma irmã mais velha que eu, 7 anos mais velha que eu. E eu liguei para ela naquelas semanas, e a gente conversando, de cada 3 palavras, 2 eram palavrão. E eu nunca tinha prestado atenção, engraçado. Enquanto eu não conhecia ao Senhor Jesus, aquilo não me incomodou. Mas depois que eu conheci, aquilo ardia os meus ouvidos. E eu já tentei evangelizar ela várias vezes, mandando mensagens, tudo. Mas eu creio que Deus é um Deus que tudo pode, né? Nenhum dos pensamentos dele pode ser frustrados. E eu sei qual é o pensamento que ele tem a nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro, uma esperança. Então, ainda que nós estejamos numa tempestade, numa ventania, num lugar onde as águas estão levando tudo aquilo que pertence a gente, talvez até a nossa dignidade. Mas se eu estiver com os pés na rocha, Ele vai me salvar. Ele vai me segurar. Ele vai me trazer para perto. Porque você viu que Mateus fala do insensato, fala do prudente. E ele mostrou ali no Deus, eu achei que o desenho mostrava tanto, eu vou fazer mais rápido que você. Quem disse que Deus quer rapidez? Às vezes uma pessoa aceita Jesus e ela caminha rapidamente. Outras um pouco mais devagar. Mas não significa que a outra está errada também, depende de cada um. Mas outro dia eu estava lembrando de uma pessoa que se batizou comigo. Nunca mais eu a vi. E eu sei que ela não está mais nos caminhos do Senhor. E nós fomos discipulados pela mesma pastora, olha que coisa, pela pastora Marileia, lá de Campo Grande. E eu sei que ela passou por várias provações. Mas eu também passei por várias. Ou vocês acham que a vida é só rosas? Não. Até as rosas têm um perfume delicioso, mas ela tem espinhos. E nós temos que olhar para as circunstâncias e perceber que, se nós tivermos um encontro com o Senhor, Ele nos ajudará na nossa caminhada. Quando Jesus fala que no mundo nós teríamos aflição, ele disse que nós teríamos que ter fé. Porque o justo viverá pela fé. Quem é o justo? É aquele que é justificado pela palavra de Deus. Quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 3, no verso 10, ele ainda está falando também sobre uma edificação. 1 Coríntios 3, verso 10. Olha que forte isso também. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Será que é, por acaso, uma palavra dessa?
E se a gente continuar, ele vai dizendo assim, porque ninguém pode colocar outro alicerce. Então, a gente sabe que Jesus é o alicerce. Se a gente começar a procurar outra coisa, já vai começar errado no alicerce. É Jesus. Não tem outro caminho para chegar a Deus, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo. Dessas coisas que a gente falou, o que queima no fogo? Madeira, feno, palha queima. Ouro, prata e pedras preciosas queima? Não. E o que será que são este ouro, essa prata e essas pedras preciosas? São todas as coisas que nós fazemos para Deus com o nosso coração agradecido, usando as palavras que Jesus nos ensinou. Ele diz, ide e fazei discípulo. Cuide das pessoas. Jesus falou para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Nós temos que cuidar uns dos outros. Nós não podemos ficar olhando só para o nosso umbigo. Nós temos que olhar para o outro. Não é fácil, porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa, acho que mais em nosso benefício, para a nossa casa. Mas Jesus não disse que era assim, não. Nesse domingo, quando nós vimos aquele pastor missionário que veio na igreja, quem estava aqui domingo e assistiu? Que coisa mais tremenda, ele largar tudo, pega a família e vai cuidar das pessoas. A gente se sente pequeno. Bom, eu me senti desse tamanhinho assim. Parece que a gente nunca faz, nunca vamos fazer mesmo, né? O pastor Josué disse que não tem o que você dê para Deus que Ele não possa te dar infinitamente mais. Ele nunca vai ficar devendo para a gente. A gente sim, para Ele. A gente sim. Quando nós lemos na parábola de Mateus 13 sobre aquelas sementes que vão caindo no caminho, são aquelas pessoas que recebem a palavra com alegria, logo acham aquela palavra, ficam motivadas, mas não tem raiz, aí a raiz fica na superficialidade. Quando vem o sol, o que é o sol? São as provações da vida. Queimam a raiz e a pessoa já não tem mais força para caminhar. Mas aquela que cai na boa terra, que aprofunda, ela vai ser fortalecida. Vocês sabem que o bambu, ele leva quase 5 anos descendo. Você olha ali, você plantou ali o bambu, você fica falando assim, nossa, não deu nada, não deu nada. Mas depois que ele sai um brotinho, ele já tem uma raiz tão forte, e aí ele sobe. Cada crescimento de um nó, ele faz um esforço muito grande, um nó, e vai indo. Mas pode vir tempestade, ele balança, mas não cai. Por quê? Porque ele tem raiz, está fincado na rocha. Dá a impressão assim que ele deve estar agarrado ali embaixo, nas pedras, e ele não vai ser derrubado com facilidade. É assim que a gente tem que viver essa palavra. A gente cansa de falar. Você sabe que, às vezes, a gente se sente até
É até difícil ficar falando sempre a mesma coisa. Gente, precisa ler a palavra. Faça compromisso. No começo do ano a gente entrega. Vamos nos comprometer, todo mundo, de ler a palavra. Tem um monte de gente que começa, é bom de começo, mas nunca termina. Mas se você começou e parou, não faz mal, começa de novo. Ou então, da onde você já foi, continua. Porque se você ler de 4 a 5 capítulos por dia, você lê em um ano. Se você tem mais de um ano de convertida, se você leu 2 a 3, em 2 anos você lê a Bíblia inteira. Se você tem mais de 2 anos, se você já tem 3, se você lê um capítulo e meio, em 3 anos você já deveria ter lido a Bíblia toda. Eu não vou nem falar mais, enquanto tem mais. E a palavra ela é tão rica, que nesses anos todos que eu tenho lido a palavra, tem inúmeras vezes que eu olho e falo assim, não é possível que eu já li isso aqui. Eu sei que eu li, mas naquele dia o Espírito Santo fala comigo diferente. Por quê? Porque ele sabe que eu estou mais amadurecida, ou talvez ele sabe o que eu estou sentindo naquele momento, e aquela palavra se revela de uma tal maneira que eu falo assim, parece que essa palavra eu não tinha lido. Mas por quê? Porque ela é viva e eficaz. Mais penetrante do que faca de 2 gumes. Ela penetra até juntas e medulas, vai aonde a gente não imagina. Mas o Espírito Santo, que conhece o nosso espírito e sabe o que nós precisamos, ele vai ali naquele alicerce. Tem uma pesquisa de que no Brasil nós temos mais de 40 milhões de evangélicos. E perto de 200 milhões de habitantes, nessa época, não sei em que ano que foi feita essa pesquisa, mas esqueci de marcar, eu li a data, 2000 e alguma coisa. Então, nós somos quase 1/5. Se cada pessoa evangélica ganhasse 4 pessoas, nós teríamos uma nação inteira prostrada nos pés do Senhor. Mas existe uma outra pesquisa também, que para cada um crente existe um desviado. E aí eu fiquei pensando que talvez uma pessoa desviada, hoje, pensando nisso, eu já pensei várias vezes, uma pessoa desviada, talvez não fosse bem desviada, talvez ela não tivesse entendido. Mas Deus me levou a uma palavra em Hebreus, capítulo 6, que eu fiquei extasiada. Na verdade, não, primeiro vamos ler Hebreus capítulo 2, verso 1. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Quer dizer, quando a gente ouve a palavra, para a gente não desviar, nós temos que prestar bastante atenção. Agora, vamos lá no capítulo 6. Capítulo 6, a partir do verso 4. Olha que coisa mais tenebrosa, eu diria. Porque diz assim o verso, ele pôs ali, ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Qual é essa definição? De alguém que se converteu, certo? Experimentaram a bondade da palavra de Deus
e os poderes da era que há de vir, e caíram, a casa ruiu, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Indo lá para o Hebreus 10, no verso 26, mais terrível ainda. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente, o 27, uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Essa palavra ela é forte, mas ela não é para que nós tenhamos medo dela. É para que nós nos fixemos na palavra que Jesus tem dado para nós. A palavra que Ele dá é para a gente seguir, ouvir e prestar atenção, meditar na palavra, agir conforme Deus tem nos ensinado. E conforme o que Ele nos ensina? Aqui nessa igreja, nós temos pedido, quase que implorado, para que você busque a Deus. Tenha o seu tempo a sós com Deus. Venha para os cultos. Participe da escola ministerial. Venha para o Tadel para ser treinado, porque o que Jesus deixou para nós foi uma missão de seguirmos ensinando, batizando, ensinando e cuidando das pessoas. E se nós não formos ensinados, nós não vamos poder ensinar a ninguém. E este é o desejo do nosso coração, que ninguém se perca. Você passou dessa porta aqui para dentro, você é bem-vinda. Nós queremos você junto da gente. Nós queremos você sendo cuidada, preparada, para que aquele grande dia você também possa ouvir de Jesus: vem, bendito do meu Pai. Não aquilo, não te conheço. Nós não queremos que ninguém que passou por nós receba essa palavra. Vem, bendito do meu Pai. Quando a gente diz assim, a casa caiu, não era edificada na rocha, mas uma casa edificada na rocha. Pode vir a tempestade, pode vir o desespero, pode vir a morte de um filho, pode vir a desgraça de perda de emprego, pode vir tudo. Nós vamos dar a volta por cima. Vai ser fácil? Não. Tem uma pessoa aqui que lutou bastante, que agora ela está vendo as coisas acontecer. Eu fiquei tão feliz quando ela veio me falar. Mas eu vi o quanto ela pelejou, sofreu, mas perseverou. Buscou, continuou vindo nos cultos, não desistiu. Porque às vezes a gente fala assim, parece que não está acontecendo, não. Tá lá, a raiz está indo, você não está vendo nada, para fora, para cima da terra não está acontecendo nada. Mas está acontecendo sim. Nas regiões celestes o Senhor já nos deu todas as coisas. Vamos buscar nas regiões celestes. Vamos pedir para Deus. Então, se a semana passada nós falamos que nós íamos nos preparar para não desistir, nós íamos perseverar. Nós temos que ser dedicadas à nossa casa. A nossa obrigação de orar pela nossa família, de colocar os nossos joelhos pelos nossos amigos, pelo nosso pastor, pela nossa igreja.
Gente, pega um papel e escreva isso para não esquecer. Tem gente que tem boa memória e tem gente que gosta de usar celular, né? Eu gosto de escrever no papel mesmo. Tenho todas as minhas folhinhas ali, que de vez em quando eu passo a limpo, porque elas vão ficando tão rabiscadas. Eu passo a limpo. Mas assim eu não esqueço, porque se alguém vier falar assim para mim, ore por fulano de tal, se eu não orar na hora, eu escrevo, porque eu quero orar depois. Porque eu não quero negligenciar um pedido de oração. Ai de mim, diz Moisés também, disse, alguém disse, ai de mim se eu não orar, né? Alguém daqui disse, não me lembro agora, se alguém lembrar, fala aí. Nós precisamos obedecer. Jesus disse 3 vezes para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Você ama Jesus? Apacenta as ovelhas dele. Você me ama, Pedro? 3 vezes ele perguntou. Você me ama? Dedicação e empenho vai nos ajudar a não negligenciar a nossa vida espiritual. Vai nos ajudar a ficar diante do Senhor e dizer: eu sou daqueles que não retrocedem. Eu sou daquelas que se firmam na rocha. Eu sou daquelas que confiam nas promessas do Senhor. Todas essas promessas, elas estão aqui, são para nós. O Deus é o mesmo. As promessas são as mesmas. Busque na palavra tudo aquilo que Deus quer para você. Quando a gente se torna um pouco mais exigente com um líder de célula, às vezes até com um supervisor. Eu, às vezes, acho assim, que eu sou um pouco mais pegajosa, eu mando mensagem, e, às vezes, a hora que eu peço para alguém ler, não, você está um pouco forte, assim, põe um pouquinho mais de palavras. Hoje mesmo, na hora que eu ia pedir alguma coisa, a Mari, põe assim, minha querida, então é verdade, dá uma lidinha, coloque. Mas eu não quero deixar ninguém na superficialidade. Eu quero que a pessoa mergulhe. Eu sei que vai ser bom para a pessoa. Foi bom para mim porque alguém investiu na minha vida. Eu sou muito grata à esposa do pastor Paulo, lá de Monte Oreb. Ela sempre investiu em mim, mas quando eu vim para cá, nossa, mais ainda o pastor Josué. E às vezes a gente recebe uma palavra naquele momento, né, como diz a palavra, quando você recebe uma bronquinha, você não é gostoso. Mas você sabe que é para te edificar, que é para você crescer, para você criar uma casca mais grossa, para não ficar milindrada, para não ficar cheia de mimimi. Sem mimimi. Estrutura forte. Pés nas rochas. É isso que Deus quer das nossas vidas. Para nós desenvolvermos uma espiritualidade. Oração constante. Já falei várias vezes. 10% de tudo da nossa vida deveríamos dar para Deus, né? 10% do que a gente recebe, que é o dízimo, 10% do nosso tempo, 24 horas, 2 horas e 40, dá para Deus. Faça jejum. Jejum, não jejum de horinhas. Você fala, mas eu não vou conseguir. Consegue, Deus vai te fortalecendo. Não vai querer fazer logo de 40 dias sem beber água e nem comida, não é isso. Mas se Deus mandar, faz. Porque até Jesus bebeu água.
nos 40 dias. Mas se Deus te direcionar, faça. Eu vi um pastor dizendo que ele estava num momento muito triste de lá dos Estados Unidos. Não sei por que calhou de cair essa mensagem num dos dias que eu estava andando de bicicleta. E ele começou a dizer que Deus falou para ele assim, vai fazer um jejum de verdade. Não esse jejum aí de 6 da tarde às 6 da manhã. Que isso? Fica mais tempo dormindo do que orando. E ele disse, vou fazer. Aí ele fez 40 dias de jejum com uma única refeição. Porque ele era muito magrinho, ele achou que ele... Mas levou numa boa. Fazia só uma refeição. Não sei qual refeição. Eu faria café da manhã, se fosse fazer, não sei. Depois ele falou assim, agora Deus falou para ele, agora um jejum assim de dias mesmo, sem nada, só com água. Fez 15 dias de jejum, só água. Depois ele fez 3 dias sem água, sem nada. E aí Deus revelou a ele coisas que estavam acontecendo na igreja. E ele reassumiu o ministério e estava contando tudo que Deus tem feito ali naquele lugar. Será que a gente precisa fazer? Não sei. Tem criança de 13 anos que faz... Ela está dizendo que 13 anos faz jejum de 40 dias. Eu nunca fiz. Eu já fiz até 3 dias bebendo água. Até 3 dias eu já fiz. Só água. Agora, 21 dias Daniel, já fiz. 40 dias deixando 12 horas sem alimento. Mas Deus, Ele quer que nós amorteçamos essa carne. Essa carne está muito cheia dessas coisas do Deus desse mundo que jaz no maligno. Nós queremos nos espiritualizar mais, para que nós possamos ouvir mais o que Deus tem para cada um de nós. Feche seus olhos. Feche seus olhos, fale com Deus nesse momento. Eu quero que você peça a Ele o que é que você tem feito que não o agrada, mas também o que você tem feito que o agrada, que é para você crescer nessa parte que agrada a Deus. Ó Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Eu sei que o Senhor fala de diversas maneiras, através da Tua palavra, através das circunstâncias, através de louvores. O Senhor usou até uma mula para falar, mas nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos ser considerados filhas amadas.